Mística Cidade de Deus, capítulo 15, tomo 7, livro 7, volume 4, tomo 4, de Santa Maria de Ágreda. Exposição sobre a invisível guerra dos demônios contra as almas. Modo como o Senhor as defende. Por si, por seus anjos e por Maria Santíssima. Conciliábulo no inferno contra a rainha da igreja. Depois da conversão de São Paulo. A Sagrada Escritura prova a ação diabólica. Graças à copiosa doutrina das Sagradas Escrituras e depois a dos santos doutores e mestres, a Igreja Católica está instruída e seus filhos avisados da malícia e crueldade vigilantíssima com que os persegue o inferno, trabalhando este com sua astúcia para levar a todos, se lhe fosse permitido, aos tormentos eternos. Pelas mesmas Escrituras sabemos como o infinito poder do Senhor nos defende, e se quisermos nos valer de seu invencível poder e proteção, caminharemos seguros até conseguir a felicidade eterna que nos preparou pelos merecimentos de Cristo, nosso Salvador, se nós tivermos cooperado para merecê-la. Foi para nos garantir esta segurança e nos consolar com essa confiança, diz-nos São Paulo, que se escreveram todas as Santas Escrituras, conforme Romanos 15, 4. E para que não fosse vã nossa esperança, a não ser que recusemos ajuntar-lhe nossas obras. Por isto, o apóstolo São Pedro uniu as duas coisas, depois de dizer que ponhamos no Senhor toda nossa solicitude. Porque Ele cuida de nós, conforme 1 Pedro 5, 7. Acrescentou: sede sóbrios e vigilantes, porque vosso adversário, o diabo, como um leão a rugir, vos odeia, procurando a quem devorar. Chamada aos homens. Estes e outros avisos da Sagrada Escritura são comuns e gerais. Da contínua experiência, os filhos da Igreja poderiam descer aos particulares e fazer prudente juízo das ciladas e perseguições dos demônios para os perder. Os homens, porém, terrenos e animais, acostumados somente ao que percebem pelos sentidos, não levam o pensamento a coisas mais elevadas, conforme 1 Coríntios 2,14. Vivem com falsa segurança, ignorando a desumana e oculta crueldade com que os demônios procuram e conseguem a sua perdição. Ignoram também a proteção divina com que são defendidos e sustentados, e como ignorantes e cegos, nem agradecem este favor, nem temem aquele perigo. Ai da terra, disse São João no Apocalipse, em Apocalipse 12, 12. Porque desceu até vós Satanás, com a grande indignação de sua ira. Esta dolorosa exclamação o evangelista ouviu no céu, onde, se pudesse existir dor, os santos a sentiriam, vendo a traiçoeira guerra que tão poderoso, furibundo e mortal inimigo vinha fazer aos homens. Todavia, ainda que os santos não possam se afligir com este perigo, assim mesmo se compadecem de nós, enquanto que nós, com esquecimento e indiferença tremenda, nem nos afligimos e nem temos compaixão de nós mesmos.
foi para despertar deste torpor, desse sono, os leitores desta história, que em todo o decurso dela me foi concedida a compreensão dos ocultos conluios de maldade que fizeram e fazem os demônios contra os mistérios de Cristo, contra a Igreja e seus filhos. Assim deixei escrito em diversos lugares alguns segredos da invisível guerra que nos fazem os espíritos malignos para nos atrair à sua servidão. Neste lugar, por se ter tratado do que aconteceu na conversão de São Paulo, o Senhor me explicou melhor esta verdade para escrevê-la. Conhecer-se-á o contínuo combate e altercação que acima da esfera de nossas almas, nossos anjos travam com os demônios para as defender. Ver-se-á o modo como os vence o poder divino, por intermédio dos bons anjos, de Maria Santíssima, de Cristo nosso Senhor, ou por si mesmo o Todo-Poderoso. Combates entre os bons e os maus anjos. Na Sagrada Escritura há claros testemunhos das altercações que os santos anjos têm com os demônios, para defender-nos de sua inveja e malícia. Para meu escopo, basta supô-las, sem transcrevê-las. É sabido o que o apóstolo São Judas Tadeu diz em sua epístola. São Miguel altercou com o diabo, porque este inimigo queria descobrir o corpo de Moisés, quando o santo arcanjo, por ordem do Altíssimo, o havia sepultado no lugar oculto aos judeus. Lúcifer pretendia que o encontrassem para induzir o povo a adorá-lo com sacrifícios, pervertendo em idolatria o culto prescrito pela lei. São Miguel se opunha a fim de o sepulcro não ser descoberto. A inimizade de Lúcifer e seus demônios pelos homens é tão antiga quanto a rebelião desta serpente, e tão cheia de raiva e crueldade, quanto de soberba e ódio contra Deus. Esta soberba começou no céu, quando Lúcifer conheceu que o Verbo Eterno queria assumir carne humana e nascer daquela mulher que viu vestida de sol, como falamos um pouco na primeira parte. Por reprovar estes desígnios da eterna sabedoria e não sujeitar sua cerviz, nasceu neste soberbo anjo o ódio contra Deus e suas criaturas, e como não pode atingir a Deus, vinga-se nas obras do Senhor. Por sua natureza angélica, o demônio é irreversível na determinação de sua vontade. Embora mude as formas de perseguir os homens, não muda o sentimento. Pelo contrário, seu ódio sempre cresce ao ver os favores que Deus concede aos justos e santos da Igreja, e ao sofrer as derrotas que lhe inflige a descendência daquela mulher, sua inimiga. Apesar de lhe armar suas ciladas diabólicas, ela lhe esmagaria a cabeça, conforme Gênesis 3:15, conforme a pena que Deus lhe comminou. A vida mortal é um combate. Espírito intelectual. Este inimigo não se cansa e madruga tanto em nos perseguir que inicia o bombardeio desde o instante em que começamos a existir no seio de nossa mãe. O combate não termina até a alma se despedir do corpo, verificando-se o que disse o santo Jó: a vida do homem é uma luta sobre a terra, conforme Jó 7:1. Esta batalha não consiste apenas em sermos concebidos no pecado original e lhe herdarmos o fomes peccati e paixões desordenadas que nos inclinam ao mal. Mas além desta guerra e contradição que sempre trazemos em nossa própria natureza, o demônio também nos combate com a maior violência. Vale-se de toda a sua astúcia, do poder que lhe é permitido
e ainda de nossos próprios sentidos, potências, inclinações e paixões. Procura também aproveitar-se de outras causas naturais para nos tirar a vida e com ela a salvação eterna. Se não consegue tanto, procura ao menos perverter-nos e arrebatar-nos a graça. Não deixa de atentar contra nós. Nenhum dos males e danos de quantos forja em seu entendimento, alvejando-nos desde o momento de nossa concepção até o último da vida, e até esse temos de combater. Os demônios e a concepção humana. Tudo isso se passa, principalmente entre os filhos da igreja, da seguinte maneira: logo que o demônio conhece que houve a geração natural de um corpo humano, observa primeiro a intenção dos pais, se estão em pecado ou na graça, se excederam ou não no uso da geração, qual o tipo de seus organismos, de cujas qualidades, ordinariamente, os corpos concebidos participam. Observam também as causas naturais, tanto gerais como particulares, que concorrem à geração e organização dos corpos humanos. Com estes dados, mais a longa experiência que têm, rastreiam quanto podem a compreensão ou inclinações que terá o concebido, e desde já vão fazendo prognósticos para o futuro. Se o preveem bom, procuram, quanto lhes é possível, impedir a última geração ou infusão da alma, tentando as mães e induzindo-as a se exporem a perigos, para que abortem dentro dos 40 ou 80 dias da concepção, prazo que decorre até a infusão da alma. Conhecendo, porém, que Deus cria e infunde a alma, enfurecem-se estes dragões e procuram que a criança não chegue a nascer e nem a receber o batismo. Se nasce, onde a possam logo batizar. Para tanto, assaltam as mães com sugestões e tentações para praticarem desordens e excessos, que produzam o aborto da criança ou a sua morte no seio materno. Entre os católicos herege-se que usam o batismo, contentar-se-iam os demônios de impedir que o recebam, para que não se justifiquem no limbo, onde não verão a Deus. Com os pagãos e idólatras não se preocupam tanto, porque ali a condenação será certa. Essas informações aqui não ajudam muito, não. Deus limita o poder do demônio, porque só pode trazer confusão. Isso aqui pode trazer confusão naquelas. O negócio da infusão da alma aqui não deu certo, não. Jesus, não facilita o demônio, não, filho. Ai, ai. Deus limita o poder do demônio. Providenciou o Altíssimo a proteção e defesa contra esta maldade do dragão por diversos modos. O comum é o da geral e grande providência com que governa as causas naturais, para que produzam seus efeitos nos tempos oportunos, sem que o poder dos demônios as possam impedir ou perverter. Para isto, limitou-lhes o poder com o qual massacrariam o mundo, se o Senhor o deixasse à disposição de sua implacável malícia. A bondade do Criador não permite nem quer entregar suas obras o governo das coisas inferiores, e muito menos dos homens, a seus jurados e mortais inimigos. No universo, eles servem apenas como vis-carrascos num país bem ordenado, e mesmo nisso só fazem o que lhes é mandado ou permitido. Se os homens, por sua depravação, não dessem a mão a estes inimigos, aceitando suas mentiras e cometendo culpas que merecem castigo, toda a natureza guardaria sua ordem nos efeitos próprios das causas comuns e particulares.
Não haveria desgraças e males entre os fiéis, como acontecem nas produções da terra, nas doenças, nas mortes imprevistas e em tantos malefícios que o demônio inventou. Todos estes males, os maus sucessos na concepção e nascimento das criaturas humanas, porque viciados por desordens e pecados, a conivência com o demônio são motivos para merecermos ser castigados por sua malícia, pois a ela nos entregamos. Proteção dos anjos aos concebidos. A esta providência geral acrescenta-se a particular da proteção dos santos anjos, a quem, como diz Davi, o Altíssimo ordenou que nos levassem em suas mãos, para não tropeçarmos nos laços de Satanás, conforme Salmos 90, 12. Em outro lugar, declara que enviará seu anjo, e com sua defesa nos rodeará e livrará dos perigos. Começando a perseguição, começa também esta defesa, desde o seio materno, onde recebemos a existência, que eu acredito que é desde o primeiro momento da concepção entre o óvulo e o espermatozoide. Nesse momento, para mim, a infusão da alma já acontece. Porque Deus, ele já pensou nessa pessoa até mesmo antes dos pais terem relação sexual. Então, essa parte que a Santa Ágreda escreveu, eu acho que não vai ajudar em nada, né? Mas não vou brigar. Mas eu acredito que no momento ali da concepção, da fecundação do óvulo com o espermatozoide, um ser humano já existe ali. Né? Uma alma já existe ali. O projeto de Deus já está, né, definido ali. Começando a perseguição, começa também essa defesa desde o seio materno, onde recebemos a existência, e dura até nossa alma se apresentar no tribunal de Deus, e ali receber definitivamente o estado e sorte que houver merecido. No momento em que a criatura é concebida, Deus ordena aos anjos que guardem a ela e a mãe. Aí, tá vendo? Concebida. Deus ordena aos anjos que guardem a ela e a mãe. Depois, no tempo oportuno, nomeia um anjo em particular, para ser seu custódio, como se disse na primeira parte. Então, no momento em que já é concebido, já tem um anjo rapidinho, viu? Deste modo, desde as gerações, os anjos têm grandes altercações com os demônios, em defesa das criaturas confiadas à sua proteção. Os demônios alegam que têm direito sobre a criança por estar concebida em pecado, ser filha da maldição, indigna da graça divina e escrava dos mesmos demônios. O anjo defende-a, refutando que ela foi concebida por ordem das causas naturais, sobre as quais o inferno não tem autoridade, que se tem pecado original, contraiu através da mesma natureza por culpa dos primeiros pais, e não de sua vontade pessoal, e que não obstante o pecado, Deus a cria para que o conheça, louve e sirva e em virtude dos méritos de sua paixão possa merecer a glória. Estes fins não se hão de impedir só por vontade do demônio. Altercações entre demônios e os anjos. Alegam ainda os inimigos que na geração do filho os pais não tiverem reta intenção nem a finalidade que deviam ter e que excederam e pecaram no uso da geração. Este direito é o maior que o inimigo pode ter sobre a criança no seio materno, pois não há dúvida que os pecados desmerecem muito a proteção divina e podem impedir a geração. Ainda que isto acontece muitas vezes e alguns concebidos não chegam a nascer, em geral são protegidos pelos anjos. Se forem filhos legítimos, alegam que seus pais receberam o sacramento e bênção da igreja, apresentando também algumas virtudes que possuem, como a prática da piedade, da esmola, de outras devoções e boas obras. De tudo se valem os anjos, como de armas contra os demônios para defender seus protegidos. Quanto aos filhos ilegítimos, tornar-se-á maior a contenda, porque o inimigo tem mais direitos sobre a geração, na qual Deus é tão ofendido, e por justiça os pais merecem rigoroso castigo. Assim Deus manifesta muito mais a sua liberal misericórdia, no defender e conservar os filhos ilegítimos.
Os santos anjos a alegam, acrescentando também que são efeitos de causas naturais, como disse acima. Quando os pais não têm méritos nem virtudes, mas culpas e vícios, os anjos apresentam em favor da criança os merecimentos que encontram em seus ascendentes, avós ou irmãos. As orações dos amigos e protegidos dos anjos acrescentam que a criança não tem culpa de que os pais sejam pecadores ou haja se excedido na geração. Alegam também que aquelas crianças vivendo poderão chegar a grandes virtudes e santidade, e o demônio não tem direito a deprivar as crianças de chegarem a conhecer e amar seu Criador. Algumas vezes Deus revela aos anjos que a criança é escolhida para alguma grande missão na igreja. Então eles aumentam a vigilância em sua defesa, enquanto o demônio recrudesce na raiva e perseguição, pois da solicitude dos anjos bons conjectura o valor daquela alma humana. Armas dos anjos. Estas altercações e outras de que falaremos são espirituais, como o são seus protagonistas anjos e demônios. Espirituais são também as armas com que pelejam os anjos e o mesmo Senhor. As mais ofensivas contra os espíritos malignos são as verdades divinas dos mistérios da divindade e santíssima Trindade, de Cristo, nosso Salvador, da união hipostática, da redenção e do amor imenso com que nos ama, enquanto Deus e enquanto homem, procurando nossa eterna salvação. Em seguida, vem a santidade e pureza de Maria Santíssima, seus mistérios e merecimentos. De todos estes sacramentos, Deus e os santos anjos dão novas espécies aos demônios, compelindo-os a considerá-los e a entendê-los. Acontece então o que disse São Tiago, que os demônios creem e tremem, conforme Tiago 2,19. Estas verdades os aterram e atormentam, de tal modo que, para delas desviar a atenção, precipitam-se nos abismos. Costumam pedir a Deus que lhes tire aquelas espécies, principalmente as da união hipostática, que os atormentam mais do que o fogo que padecem, por causa do ódio que nutrem aos mistérios de Cristo. Por isto, nessas batalhas, os anjos repetem muitas vezes: quem como Deus? Quem como Cristo Jesus, Deus e homem verdadeiro, que morreu pelo gênero humano? Quem como Nossa Rainha Santíssima, isenta de todo pecado, e que deu carne e forma humana ao Verbo eterno em seu seio, sendo e permanecendo sempre virgem? Proteção dos anjos aos recém-nascidos e privilégios dos batizados. Nascendo a criança, continua a perseguição dos demônios e a defesa dos anjos. Aqui é que recrudesce o ódio mortal desta serpente pelas crianças que podem receber a água do batismo, trabalhando muito por todos os modos para lhes impedir esse favor. A inocência do infante parece clamar ao Senhor, como disse Ezequias: responde, Senhor, por mim, pois sofro violência, conforme Isaías 38:14. Isaías. Os anjos assim o fazem, em nome das crianças, guardam-nas naquela idade com grande cuidado, porque já estão fora das mães, não podem defender-se por si mesmas, e o desvelo de quem as cria, por grande que seja, não pode prever e acudir tantos perigos que naquela idade ocorrem. Muitas vezes, os anjos suprem esta falta, guardam-nas quando estão dormindo ou sozinhas, e noutras ocasiões em que pereceriam muitas crianças se não fossem defendidas por eles. Nós que chegamos a receber o batismo e a confirmação, temos nestes sacramentos poderosa defesa contra o inferno. Pelo caráter com que somos marcados por filhos da Igreja, pela justificação com que somos regenerados, como filhos de Deus e herdeiros de sua glória, pelas virtudes da fé, esperança, caridade e outras que nos adornam e fortalecem para fazer o bem, pela participação nos demais sacramentos e sufrágios da Igreja, onde nos são aplicados os méritos de Cristo, de seus santos e outros grandes benefícios que nós, fiéis, confessamos.
Se nos valêssemos de tais armas, venceríamos o demônio, e ele não teria parte em nenhum dos filhos da Santa Igreja. Ao chegar o uso da razão, lamentável é que sejam raros os que, em chegando ao uso da razão, não percam a graça do batismo e não passem ao partido do demônio contra Deus. Aqui parece que seria injustiça ele nos desamparar e recusar-nos a proteção de sua providência e de seus santos anjos. Não a faz, porém, pelo contrário. Quando começamos a desmerecer, alarga sua clemência para manifestar em nós a riqueza de sua infinita bondade. Não se pode aplicar com palavras qual e quanta seja a malícia, a astúcia e diligência do demônio para induzir os homens a derribá-los em algum pecado, no momento em que começam a ter o uso da razão. Para obter este resultado, começam a trabalhar com grande antecedência e procuram que durante os primeiros anos da infância se acostumem a muitos atos viciosos, que ouçam e vejam semelhantes atos em seus pais, ou em quem os cria, ou em companheiros de mais idade e mais viciosos, que os pais se descuidem de lhes evitar este mau exemplo naqueles primeiros anos. Nesta época, como em cera branda e tábua rasa, se imprime nas crianças tudo o que percebem pelos sentidos, e por aqui o demônio lhes excita as inclinações e paixões, pelas quais geralmente as criaturas humanas se deixam guiar, se não forem assistidas com especial auxílio. Daqui resulta que, chegado ao uso da razão, seguem as inclinações ou fantasia, fazendo-os cair em algum pecado. O demônio logo toma posse de suas almas, adquirindo o direito para trazê-los a outros pecados, como infelizmente e de ordinário acontece a todos. Defesa dos anjos. Não é menor a diligência e cuidado dos santos anjos em prevenir este mal, defendendo-nos do maligno. Para isto, dão muitas inspirações santas aos pais que cuidem da criação de seus filhos, que os instruam na lei de Deus, que os acostumem à vivência cristã e a algumas devoções que as afastem de todo mal e comecem a se exercitar nas virtudes. As mesmas inspirações envia às crianças de acordo com o seu desenvolvimento e com a luz que lhes dá o Senhor, para o que deseja realizar em suas almas. Nesta defesa surgem grandes altercações entre anjos e demônios. Estes malignos espíritos alegam todos os pecados que tenham os pais e os atos errados que os filhos cometem. Se bem estes não sejam culpáveis, o demônio diz que são atos que lhe pertencem e lhe dão direito de prosseguir trabalhando naquela alma. Se ela, com o uso da razão, começa a pecar, é mais forte a resistência que fazem para que os santos anjos não as retirem do pecado. Alegam os bons anjos as virtudes dos pais e antepassados e as boas ações das próprias crianças, ainda que seja apenas pronunciar o nome de Jesus e de Maria, quando lhes ensinam. Alegam que já começaram a honrar o santo nome do Senhor e da sua mãe. Reforçam sua defesa. Se as crianças têm outras devoções, se sabem e rezam as orações cristãs. De tudo se valem os anjos, como de armas do próprio homem, pois como qualquer ato bom, tiramos ao demônio o direito que adquiriu sobre nós pelo pecado original e ainda pelos pecados atuais. Resistência dos demônios à criatura humana. Quando chega ao uso da razão, torna-se mais renhida a batalha entre os anjos e os demônios. Desde o momento em que cometemos alguns pecados, esta serpente põe extrema solicitude em que percamos a vida antes de fazermos penitência, e assim nos condenemos. Para nos fazer cair em novos delitos, enche de ciladas e perigos todos os caminhos em qualquer estado de vida, embora os perigos sejam diferentes para cada caso. Se os homens conhecessem este segredo, que realmente acontece,
e vissem as redes e tropeços que por culpa dos próprios homens os demônios semeiam, andariam todos temendo, muitos mudariam seu estado de vida ou não o adotariam. Outros deixariam os postos, ofícios e dignidade que ambicionam. Como, porém, ignoram o risco, vivem na insegurança, porque não entendem e nem acreditam senão o que percebem pelos sentidos. Por isso não temem os enredos e covas que, para sua infeliz ruína, o demônio lhes prepara. Em tais condições são tantos nécios e poucos os sensatos e verdadeiramente sábios. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, os viciosos e pecadores inumeráveis, e raros os virtuosos e perfeitos. À medida que os pecados de cada um se multiplicam, o demônio vai adquirindo atos positivos de posse sobre a alma. Se não pode tirar a vida daquele que tem por seu escravo, procura pelo menos tratá-lo como vil servo. Alega que cada dia é mais seu, que a alma assim o quer, e não é justo roubar-lhe, nem lhe dar auxílios, pois a alma não as aceita, nem lhe aplicar os méritos de Cristo, que despreza, nem a intercessão dos santos, que esquece. Caridade dos anjos. Com estas e outras razões, que não é possível referir aqui, pretende o demônio privar do tempo para a penitência ao que considera seus. Se não consegue isto, procura impedir os caminhos por onde possam chegar a justificar-se, e o consegue com muitas almas. Mas a ninguém falta a proteção divina e a defesa dos santos anjos, que infinitas vezes nos livram do perigo de morte. Isto é tão certo que quase todos o puderam experimentar no decurso da vida. Os anjos enviam-nos contínuas inspirações e chamamentos, movem todas as causas e meios convenientes para nos avisar e despertar. Ainda mais, defendem-nos da fúria e sanha dos demônios e alegam contra eles a favor de nossa defesa. Tudo quanto a inteligência de um anjo e bem-aventurado pode encontrar, e tudo aquilo que sua ardentíssima caridade e poder consegue abranger. Tanto assim é necessário, muitas vezes com algumas ou com muitas almas que se entregam à jurisdição do demônio, e só para esta temeridade usam de sua liberdade e potências. Não falo dos pagãos, idólatras e hereges. A estes os anjos custódios defendem, dão boas inspirações e movem para que façam boas obras morais, que depois alegam em sua defesa. O que mais comumente fazem é defender-lhes a vida para que Deus justifique mais sua causa, tendo-lhes dado tanto tempo para se converterem. Os anjos também procuram impedir que cometam todas as culpas que os demônios pretendem. A caridade dos anjos vai até a desejar que não mereçam tantas penas, enquanto a malícia do demônio deseja que elas sejam sempre maiores. Cristãos em graça, os santos e os imperfeitos. No corpo místico da Igreja, são maiores as porfias entre os anjos e demônios segundo os diferentes estados das almas. A todos protegem com a defesa comum e com armas também comuns, que são o sagrado batismo, com o caráter que imprime a graça e as virtudes, boas obras e merecimentos, quantos têm, as devoções aos santos, as orações dos justos que pedem por eles, e qualquer bom impulso que tiverem toda a sua vida. Para os justos, esta defesa é poderosíssima. Como estão na graça e amizade de Deus, os anjos possuem maior direito contra os demônios. Não só os repelem, mas ainda lhes mostram as almas justas e santas como temíveis para o inferno. Só por este privilégio deveríamos estimar a graça acima de tudo o que existe. Há muitas almas tíbias e imperfeitas que ora caem no pecado, ora se levantam. Sobre estas, os demônios alegam mais direito, para submetê-las à sua crueldade. Os
Os santos anjos, porém, as defendem e trabalham muito para que a cana rachada, como diz Isaías, não se acabe de quebrar e a mecha fumegante não se apague de todo, conforme Isaías 42. Os pecadores inveterados. Existem almas tão infelizes e depravadas que depois que perderam a graça do batismo, durante toda a vida não fizeram nenhum bem, quase nenhum bem. E se alguma vez se levantaram do pecado, voltam e permanecem nele com tanta indiferença que parecem ter fechado as contas com Deus. Vivem e agem sem esperança da outra vida, sem temor do inferno, nem escrúpulos de qualquer pecado. Nestas almas não há ação vital da graça, nem impulso de verdadeira virtude. E os santos anjos nelas não encontram algo de bom para alegar em sua defesa. Então, olha que importante, né? Quanto que a misericórdia de Deus trabalha para a gente, né? Os demônios clamam, esta pelo menos, de qualquer modo é nossa. Está sujeita ao nosso poder e a graça não tem parte nela. Tá vendo? O demônio acha lindo, né? E representam aos anjos todos os pecados, maldades e vícios daquela alma e que voluntariamente servem a tão mau patrão. Aqui é incrível e indizível o que se passa entre os anjos e os demônios. Os inimigos se opõem furiosamente que a elas sejam dadas inspirações e auxílios, mas como não podem resistir ao poder divino, empregam enorme esforço para que a alma não atenda os chamados do céu. Com tais almas acontece geralmente este fato surpreendente. Todas as vezes que Deus por si ou por meio de seus anjos lhes envia alguma santa inspiração, outras tantas é necessário afugentar os demônios para que ela perceba a inspiração e aquelas aves de rapina não venham logo a devorar a boa semente. Então Jesus precisa nesse momento da gente para rezar pelas almas, porque daí os anjos eles usam as nossas orações para a defesa dessas almas que estão no pecado. Jesus fala isso muito, muito, muito mesmo. Que ele precisa de ajuda dos vivos, né? A defesa destas almas ordinariamente é feita pelos anjos, mas você pode ser um anjo também, tá? Intercedendo pelas almas dos pecadores, né? Fazendo jejum, sacrifícios, reparações e tudo mais, tá bom? A defesa dessas almas ordinariamente é feita pelos anjos com aquelas palavras que disse acima. Quem como Deus que habita nas alturas? Quem como Cristo que está à destra do Eterno Pai? Quem como Maria Santíssima? E outras semelhantes. Delas fogem os dragões infernais e às vezes caem nos abismos, ainda que depois, como não se lhes acaba a raiva, voltam ao combate. Os anjos pedem a intervenção de Maria. Procuram também os inimigos com todo o esforço que os homens multipliquem os pecados para completarem logo o número de suas iniquidades, esgotarem o tempo da penitência e da vida, e assim os levarem aos seus tormentos. Os santos anjos, porém, que se alegram com a conversão do pecador, conforme Lucas 15:10, não podendo consegui-la por si, trabalham muito em colaboração com todos os filhos da igreja, que somos nós que precisamos interceder, né? Em evitar-lhes inúmeras ocasiões de pecar, para que nelas não se detenham e pequem menos, ou então a intercessão nossa. Quando com todas estas diligências e outras que os mortais desconhecem, não podem tirar do pecado a tantas almas, valem-se da intercessão de Maria Santíssima e dos filhos de Maria, e lhe pedem interpor-se como medianeira junto ao Senhor, encarregando-se de confundir os demônios, e para que os pecadores tenham pelo menos qualquer coisa para atrair a clementíssima piedade da Senhora, os anjos incitam a lhe terem alguma especial devoção e a lhe oferecerem algum obséquio. É verdade que todas as boas obras feitas em pecado são mortas e armas fraquíssimas contra o demônio. Não obstante, sempre possuem alguma congruência, ainda que remota pela honestidade de seus objetos e boas finalidades. Com elas, o pecador está menos indisposto do que sem elas. Além disto, quando apresentadas pelos anjos e ainda mais por Maria Santíssima, estas obras adquirem certos vislumbres de vida,
de modo que o Senhor as olha muito diferentemente do que ao vê-las no pecador. E ainda que não as leve em consideração por si mesmas, recebe-as em atenção de quem lhes oferece. O poder de Maria. Por este caminho, incontáveis almas livram-se do pecado e das unhas do dragão, intervindo Maria Santíssima, quando não basta a defesa dos anjos. Não tem número as almas que chegam a tão tremendo estado que só o braço poderoso desta grande rainha lhes pode valer. Os demônios se exasperam de raiva quando veem que algum pecador chama ou se lembra desta grande senhora. Já sabem a piedade com que ela acode e que, encarregando-se de sua causa, não lhes fica esperança nem ânimo para resistir, antes logo se dão por vencidos. Muitas vezes acontece que, quando o Altíssimo quer operar alguma especial conversão, a rainha ordena aos demônios que se retirem daquela alma e se lancem no abismo, o que sempre acontece quando ela assim manda. Outras vezes, sem a Senhora os expulsar, Deus lhes mostra os mistérios, poder e santidade que nela se encerram. Aterrados e vencidos, eles fogem e deixam as almas livres para responder e cooperar com a graça que a Senhora lhes alcança de seu Filho Santíssimo. Intervenção da humanidade de Cristo e da divindade. Poderosa é a intercessão desta grande rainha, formidável o seu poder sobre os demônios e em qualquer favor que o Altíssimo faz à Igreja e às almas. Intervém Maria Santíssima. Apesar de tudo isto, em muitas ocasiões peleja por nós, luta por nós, a humanidade do Verbo encarnado, e nos defende de Lúcifer e seus sequazes, declarando-se com sua mãe a nosso favor e aniquilando os demônios. Já pensou? Que lindo, meu Deus do céu. Tão grande é o amor que tem aos homens e com o qual procura sua salvação eterna. Isto acontece não somente quando as almas se justificam por meio dos sacramentos. Então sentem os inimigos contra si a virtude de Cristo e seus merecimentos mais imediatamente. Em conversões extraordinárias, porém, lhes dá espécies particulares. Apresenta aos malignos alguns ou muitos mistérios seus, como disse acima, deixando-os aterrados e confundidos. Deste modo, foi a conversão de São Paulo, da Madalena e de outros santos. O mesmo se dá quando é necessário defender a Igreja ou algum país católico, por trás das traições e maldades que contra eles fabrica o inferno para destruí-los. Em semelhantes casos, não só a humanidade santíssima, mas também a divindade infinita, com o poder que se atribui ao Pai, declara-se imediatamente contra os demônios pelo modo explicado, dando-lhes novo conhecimento e espécies dos mistérios e onipotência com que os quer oprimir, vencer e despojar da presa que fizeram ou tencionam fazer. Pecados desmerecem a proteção divina. Quando o Altíssimo interpõe por estes meios tão poderosos contra o dragão infernal, todo aquele reino de confusão fica apavorado nos abismos durante muitos dias, dando horrendos rugidos sem se poderem mover daquele lugar, até que o Senhor lhes dá permissão de voltar ao mundo. Assim que a percebem, voltam a perseguir as almas com seu antigo ódio. Parece que não se ajusta com a soberba e arrogância. Volta a porfiar contra quem os venceu e derrubou. Apesar disso, a inveja que tem dos homens poderem chegar a gozar de Deus e a cólera com que deseja impedir-lhes prevalece nos demônios para não desistirem de nos perseguir até o fim da vida. Se os pecados dos homens não houvessem ofendido tão desmedidamente a misericórdia divina, entendi que Deus empregaria muitas vezes o seu poder infinito em defesa das almas, ainda que fosse por modo milagroso. Faria semelhantes favores, principalmente em defesa do corpo místico da Igreja,
e de alguns países católicos, aniquilando os planos do inferno, com os quais procura destruir a cristandade, como nestes infelizes tempos vemos com nossos olhos. Não merecemos que o poder divino nos defenda, porque todos, em geral, irritamos sua justiça, e o mundo se considerou com o inferno. Se confederou com o inferno. Deus permite que se entreguem ao poder diabólico, já que cega e obstinadamente os homens porfiam em cometer essa loucura. A conversão de São Paulo. Foi esta a proteção que o Altíssimo dispensou a São Paulo e operou sua conversão. Em sua mente divina, escolheu, como ele diz, desde o seio de sua mãe, assinalando-o por seu apóstolo e vaso de eleição. No decurso de sua vida, até perseguir a igreja, não dava indícios desta vocação, e assim o demônio iludiu-se, como lhe acontece com muitas almas. Não obstante, desde que foi concebido, o inimigo o observou, previu seu temperamento e reparou no cuidado com que os anjos o defendiam e guardavam. Começou o ódio do dragão que desejou acabar com ele desde os primeiros anos. Não o conseguiu e, quando viu perseguir a igreja, procurou conservar-lhe a vida, como disse acima. Para arrancar do erro a quem tão ardorosamente se entregara aos demônios, não bastou o poder dos anjos, e foi necessário intervir da poderosa rainha, que tomou a causa por sua conta. Por ela, Cristo e o Eterno Pai intervieram com a virtude divina e com o poder arrebataram Saulo das unhas do dragão. A presença de Cristo, num instante, precipitou nas profundezas do inferno o dragão e todos os demônios que acompanhavam e instigavam Saulo no caminho de Damasco. Lamúrias de Lúcifer. É o que mais ele faz. Nesta ocasião, Lúcifer e seus demônios sentiram o açoite da onipotência divina. Apavorados, permaneceram alguns dias arrasados no fundo das cavernas infernais. Mas no momento em que o Senhor lhes retirou as espécies com as quais os tinha confundido, voltaram a respirar e retomar sua ira. O grande dragão convocou os outros e lhes falou: Como posso ter sossego com tantas ofensas que todos os dias recebo deste verbo humanado? E daquela mulher que o concebeu e deu à luz? Onde está minha fortaleza? Para onde foram meu poder e minha cólera? E os grandes triunfos que obtive sobre os homens depois que, sem razão, Deus me precipitou do céu neste abismo? Parece, meus amigos, que o Onipotente quer fechar as portas deste inferno e deixar abertas as do céu. Nosso império será aniquilado e falharão meus planos de trazer a estes tormentos todo o resto dos homens. Se além de os ter redimido com sua morte, Deus ainda lhes faz tais favores, se lhes manifesta tanto amor, e com seu poder e maravilhas os conquista e traz a sua amizade, ainda que tenham ânimo de fera e coração de pedra, deixar-se-ão vencer por amor e benefícios tão grandes? Todos o amarão e o seguirão, se não forem mais rebeldes e obstinados que nós. Que alma será tão insensível que não se mostre agradecida a este Deus homem que com tanta ternura procura a sua glória? Saulo era nosso amigo, instrumento de nossos planos, sujeito à minha vontade e império, inimigo do crucificado. E eu o tinha destinado a receber crudelíssimos tormentos neste inferno. No meio de tudo isto, inesperadamente, o tirou das mãos e com sua força e poder elevou o homenzinho terreno a tão súbita graça e benefícios que nós, sendo seus inimigos, ficamos admirados. Que obras praticou Saulo para receber tão grande felicidade? Não estava a meu serviço executando minhas ordens e ofendendo a Deus? Pois se com ele foi tão liberal, que não fará com os menos pecadores? Mesmo que não o chame e converta a si com tantos milagres,
os conquistará pelo batismo e outros sacramentos, como acontece todos os dias. O extraordinário exemplo de Saulo arrastará todo mundo para Deus. Quando eu pretendia com o mesmo Saulo extinguir a igreja, que agora ele vai defender com todas as suas forças. É possível que eu veja a baixa natureza humana elevada à felicidade e graça que perdi e que ela entre nos céus de onde eu fui expulso? Isto me atormenta mais que o fogo em meu próprio furor. Enfureço e enlouqueço por não me poder aniquilar. Faça, ó Deus, e não me deixe nesta pena. Já que isto não acontecerá, dizei então, meus vassalos, que faremos contra este Deus tão poderoso? A ele não podemos atingir, nem nestes homens que ele tanto ama. Podemos tomar vingança, pois nisto contrariamos sua vontade. Minha grandeza está ainda mais ofendida e indignada contra aquela mulher, nossa inimiga, que lhe deu o ser humano. Quero tentar novamente destruí-la e vingar a injúria de nos ter tirado Saulo e nos ter lançado neste inferno. Não sossegarei enquanto não a vencer. Para isto vou atacá-la com todos os meios que minha ciência inventou contra Deus e contra os homens, depois que desci o abismo. Vinde todos, meus amigos, ajudar-me nesta demanda e obedecei à minha vontade. Lúcifer decide perseguir a igreja e Maria Santíssima. Coitado. A esta exortação e decisão de Lúcifer, alguns demônios lhe disseram: Nosso chefe e capitão, estamos prontos para te obedecer, sabendo o quanto nos atormenta esta mulher, nossa inimiga. É possível, porém, que ela nos resista e despreze nossas diligências e tentações, como já sabemos ter feito noutras ocasiões, mostrando-se superior a tudo. O que ela sentirá mais é tocarmos os seguidores de seu filho, porque os ama e cuida deles muito, como mãe. Levantemos perseguição contra os fiéis, que para isso está de nosso lado todo o judaísmo, irritado contra esta nova igreja do crucificado. Por meio dos pontífices e fariseus conseguiremos tudo o que intentamos contra estes fiéis, e então voltarás tua sonha contra essa mulher inimiga. Aprovou Lúcifer este conselho, dando-se por satisfeito com a proposta dos demônios. Ficou combinado que iriam destruir a igreja por mão de outros, como haviam tentado por meio de Saulo. Deste decreto resultou o que direi adiante e a peleja que Maria Santíssima travou com o dragão e seus demônios, conquistando grandes vitórias para a Santa Igreja, conforme citação que fiz na primeira parte, capítulo 10. Doutrina que me deu a grande senhora dos anjos. Tática diabólica. Minha filha, por meio de palavras, nunca chegarás na vida mortal a explicar inteiramente a inveja que Lúcifer e seus demônios têm dos homens, a malícia, a astúcia, dolo e engano com que sua indignação os persegue, para levá-los ao pecado e depois às penas eternas. Ele procura impedir tudo quanto de bom os homens possam fazer e se fazem, deturpa suas ações e trabalha por pervertê-las e destruí-las. Sua malícia pretende incutir nas almas todas as maldades que conseguem forjar. Contra esta iniquidade e admirável a proteção divina, da qual os homens sempre gozam e gozariam se da sua parte cooperassem e correspondessem. Para isto lhe admoestou o apóstolo em Efésios 5, 15 e 16, que entre os perigos e ciladas dos inimigos atendam a viver com cautela, não como incipientes, mas como sábios, redimindo o tempo, porque os dias da vida mortal são maus e cheios de perigos. Noutra parte, em Coríntios 15, 58, diz que sejam firmes e constantes, repletos de todas as boas obras, pois seu trabalho não será inútil diante do Senhor. O inimigo
inimigo conhece, teme esta verdade e procura com grande malícia desalentar as almas quando estas cometem alguma culpa. Deste modo, perdem a confiança, enchem-se de despeito e abandonam as boas obras. Era o que o demônio procurava, porque assim lhes tira as armas, de que os santos anjos se valem para combater em defesa dos homens. Ainda que as obras do pecador não tenham a vida da caridade, nem mérito de graça e glória, não deixam de ser de grande proveito para quem os pratica. Algumas vezes acontece que o bom hábito de as praticar inclina a divina bondade a lhes dar mais eficazes auxílios. Chegam assim a fazê-las com fervor, arrependimento do pecado e verdadeira caridade, com que conseguem a justificação. O bem arma para os bem-aventurados, o mal arma para os demônios. De qualquer bem que a criatura faz, nós, os bem-aventurados, nos servimos como argumento para defendê-la de seus inimigos e para pedir a misericórdia divina que a olhe e tire do pecado. Os santos também acodem quando são invocados de todo o coração nos perigos e necessidades, e assim respondem à afetuosa devoção que se tem por eles. Se os santos, pela caridade que possuem, são tão inclinados a favorecer os homens entre os perigos e contradições que os demônios lhes suscitam, não te admires, caríssima, que eu seja tão piedosa com os pecadores que me chamam e recorrem à minha clemência para obterem a salvação. Eu a desejo infinitamente mais que eles mesmos. Não se podem contar os que eu arranquei ao dragão infernal por me terem tido devoção, ainda que fosse apenas rezar uma Ave Maria ou dizer uma só palavra para me honrar ou invocar. Tanta é a minha caridade por eles, que se a tempo sinceramente me chamassem, ninguém pereceria. Os pecadores e réprobos, porém, não fazem isso. As feridas espirituais do pecado, não sendo sensíveis ao corpo, não os incomodam, e quanto mais repetidas, menos dor e sentimento produzem. Depois do primeiro pecado, o segundo já é ferimento em corpo morto, que não sabe temer, evitar e nem sentir o dano que recebe. Desprezo das oportunidades de salvação. Esta duríssima insensibilidade produz nos homens o esquecimento de sua eterna condenação e da sanha com que os demônios os procuram para suas vítimas. Sem se perguntar em que baseiam esta falsa segurança, dormem e descansam em seu próprio mal, quando deveriam temê-lo e fazer sérias ponderações da eterna morte que os ameaça tão de perto. Assim, pelo menos, recorreriam ao Senhor, a mim e aos santos, para pedir o remédio. Não obstante nem isto, que custa pouco, sabem fazer, até o tempo que não podem obter, porque o pedem sem as condições convenientes para lhes ser concedido. Para alguns alcanço a salvação no último instante, porque sei quanto custou ao meu Filho Santíssimo redimi-los. Este privilégio, todavia, que não pode ser regra geral para todos, e assim condenam-se tantos filhos da Igreja. Ingratos e incipientes desprezam tantos e tão eficazes meios como lhes oferece a divina clemência no mais oportuno tempo. Ser-lhes-á grande remorso ter conhecido a misericórdia do Altíssimo, a piedade com que os quero socorrer e a caridade dos santos para interceder por eles. Não quiseram dar glória a Deus, nem a mim e aos outros anjos e santos no gozo que teríamos em salvá-los, se nos tivessem dado chamado de todo o coração. Ressonância no bem e do mal, no céu e no inferno. Quero, minha filha, manifestar-te ainda outro segredo. Já sabes o que meu filho e o Senhor diz no Evangelho, em Lucas 15:10. Os anjos alegram-se no céu quando algum pecador faz penitência e se converte ao caminho da vida eterna
por meio da justificação. O mesmo acontece ao seu modo, quando os justos praticam atos de verdadeira virtude, merecendo novos graus de glória. Assim como isto acontece no céu, por causa da conversão dos pecadores e mérito dos justos, também se alegrem os demônios do inferno, quando os justos pecam ou quando os pecadores cometem novas culpas. Qualquer falta, por pequena que seja que os homens cometam, produz satisfação para os demônios e para o inferno. Os que andam a tentá-los logo dão aviso aos que estão naqueles eternos calabouços, para se alegrarem com a notícia daqueles novos pecados, para guardá-los como em registro, a fim de acusar os delinquentes na presença do justo juiz, e para saberem que adquiririam maior domínio e direito sobre os infelizes pecadores, que se lhes submeteram mais ou menos conforme a gravidade do pecado cometido. Tal é o ódio que nutrem contra os homens e a traição que lhes fazem quando os enganam com algum deleite momentâneo e aparente. O Altíssimo, porém justo em todas as suas obras, ordenou também em castigo desta aleivosia que a conversão dos pecadores e boas obras dos justos servissem igualmente de particular tormento para estes inimigos, que com suma iniquidade se alegram com a perdição humana. Conversão, festa para o céu, tormento para o inferno. Este açoite da divina providência atormenta grandemente a todos os demônios. Não apenas os humilha e oprime no ódio mortal que tem pelos homens, mas ainda com as vitórias dos santos e dos pecadores convertidos, tira-lhes o Senhor grande parte da força que haviam adquirido pelos que se deixam vencer por seus enganos e pecam contra o seu verdadeiro Deus. Com o novo tormento que nestas ocasiões recebem os demônios, estes atormentam também os condenados. E assim como há novo gozo no céu pelas obras santas e pela penitência dos pecadores, há escândalo e nova confusão no inferno. Os rugidos e despeitos dos demônios produzem novas penas acidentais para todos os que vivem naqueles calabouços de confusão e horror. Deste modo, com tão contrários efeitos, projetam-se até o céu e o inferno a conversão e justificação do pecador. Quando as almas se justificam por meio dos sacramentos, em particular a confissão feita com verdadeira contrição, acontece muitas vezes que os demônios não se atrevem a se aproximar do penitente. Por muitas horas não têm coragem nem de olhá-lo, se ele mesmo não lhes der forças. Isto acontece quando o ingrato volta aos perigos e ocasiões de pecado, e assim os demônios perdem o medo que a verdadeira penitência e justificação lhes infundira. A única tristeza no céu. No céu não pode existir tristeza e dor, mas se fosse possível, nenhum acontecimento do mundo contristaria os santos, a não ser a recaída de um convertido na privação da graça ou no afastamento dela, tornando um pecador sempre mais incapacitado para recuperá-la. Tão violenta é a natureza do pecado para comover o céu com dor e pena, como o é a virtude e penitência para atormentar o inferno. Atende, pois, caríssima, em que perigosa ignorância destas verdades vivem comumente os mortais. Privam o céu do gozo que lhe dá a justificação de qualquer alma, recusam a Deus e glória exterior que esta lhe proporciona, e ao inferno poupam a pena e castigo que receberiam os demônios, que passam a se alegrar com queda e perdição dos homens. Como fiel e prudente serva, como a ciência que recebes, desejo que trabalhes em reparar estes males. Procura aproximar-te da confissão sempre com fervor, estima, veneração e íntima contrição de tuas culpas. Este remédio é de grande terror para o dragão, que se esforça muito em atrapalhar e enganar astutamente as almas.
induzindo-as a receber este sacramento com tibieza, por costume, sem contrição e as demais condições convenientes. Este empenho do demônio é não só para perder as almas, como também para evitar o tormento que sente ao ver um verdadeiro penitente justificado. Tormento que o oprime e humilha na malignidade de sua soberba. Erro e mentira, caminhos da perdição. Acima de tudo, te advirto, minha amiga, do seguinte: é verdade certa que estes dragões infernais são autores e mestres da mentira. Sua ação sobre os homens é para os enganar em tudo, e com duplicada astúcia pretendem sempre infundir-lhes o espírito do erro para levá-los à perdição. Não obstante, quando estes inimigos, em seus conciliábulos, conferem entre si as fraudulentas decisões para enganar os mortais, discutem algumas verdades que conhecem e não podem negar, entendem e examinam todas, não para ensiná-las aos homens, mas sim para obscurecê-las, misturando-se-lhes erros e falsidades, que servem de porta para introduzir suas maldades. E porque neste capítulo e em toda a história declarastes tantos conciliábulos e segredos da malícia destas malignas serpentes, tão indignadíssimas contra ti, julgam que estes segredos jamais teriam chegado ao conhecimento dos homens e que sempre ficaria ignorado o que contra eles maquinam. Em suas reuniões e conferências, por este motivo procuram se vingar com a indignação que conceberam contra ti. O Altíssimo, porém, te assistirá se o chamares, quando procuras esmagar a cabeça do dragão. Pede também a divina clemência, que dê aos mortais sua divina luz, a fim de se aproveitarem destes avisos e doutrinas que eu te dou. Empenha-te em ser a primeira a corresponder a eles com toda a fidelidade, como a mais obrigada entre todos os filhos deste século. Recebendo mais, seria horrenda a tua ingratidão e maior o triunfo de teus inimigos, os demônios, se, conhecendo sua malignidade, não te esforçarem por vencê-los, mediante a proteção do Altíssimo e dos anjos. Fie-te.